E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará. E hoje, como sempre, mais um cara especial que vai falar aqui, ó, de motivação, vai falar sobre financeiro. Só não quer falar com o Isaac, tô brincando, o amigo Isaac tá sempre aqui do nosso lado, 24 frames. E hoje nós estamos naquele velho TBT também, né, Isaac? Lá de Ohio, né? O pessoal pediu aí, o pessoal que a gente fez lá um MBA lá de business, né? Então a gente tá agregando mais, tem que fazer o marketing também da universidade, né? Business, tá ficando eloquente. Não é business, né, macho? Negócio, network, né? O cara tá ficando bom. Mas o cara que vem hoje tem uma história muito parecida com a minha, só que eu vou deixar ele contar, porque senão vai ficar, né? Saiu contando, Isaac, né? Maior mentira. Mas meu amigo Magnoel. Beleza, meu querido? Beleza, Oswaldo. O cabo é bom, que ela aperta logo a mão, quebrou os 3 dedos. Mas gostei. Magnoel, beleza, cara? Beleza, Oswaldo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse podcast que é sucesso no Ceará, em breve em todo o Brasil, né? O Motiva Ceará, que é uma honra, acompanho veementemente, muito legal. E eu venho aqui com essa oportunidade tentar mostrar um pouco aí da minha história, dos fatos, do que trouxeram, de como a gente está hoje. Enfim, obrigado pela oportunidade, Oswaldo. Cara, obrigado por você ter vindo. Eu sei que é corrido. Lá no negócio, eu sei que é corrido, né? Meu amigo Carlos Aires aí, um abraço também. Conseguiu trazer o homem, ó. Show! Cara, pra gente, pro público te conhecer um pouco mais, de onde é que veio o Magnoel? Conta um pouco da tua história de vida, como é que foi desde a infância, adolescência, até agora o negócio. Vai contando aí pra gente ir batendo aqui um bate-papo legal. Perfeito. Eu sou alagoano, né? Sou alagoano, nasci em Alagoas, Arapiraca. A famosa terra do fumo. Isaac, tu gostou, Isaac? E com 8 anos de idade, meus pais mudaram para o interior, uma cidade do interior, que é divisa com Alagoas, chamada Bom Conselho, Pernambuco. Né? E a gente veio de uma família humilde, né? Trabalho desde cedo. Meu pai era autônomo, trabalhava vendendo lanche, vendendo coxinha, salgados, bolo, inclusive de primeira. Ô, né? rapaz! Hoje ele já está idoso, não consegue mais fazer, mas é um cozinheiro de primeira. E minha mãe costureira, Dona Terezinha, um abraço, mãe, beijão no coração. E aprendi muito com eles. Minha mãe é vendedora nata. Tipo assim, você dá o presente pra ela, ela vende. Pra você ter ideia. Não por desrespeito, mas ela tá sempre fazendo ali negócio. A gente brinca muito com essa veia de vendas da minha mãe. E ali em Bom Conselho foi onde eu fui crescendo, né? Fui crescendo como pessoa e como profissional. Lá no interior de Pernambuco, estudei lá, cursei ensino fundamental, cheguei lá, estava estudando na 4ª série, na época era 4ª série, hoje é 5º ano, e terminei o ensino médio lá e comecei a trabalhar cedo, né? Aos 11 anos de idade, eu comprei uma carrocinha, na verdade, meu pai e minha mãe compraram uma carrocinha, eu paguei para eles de volta. E comecei a fazer frete na feira. Feira do interior é diferente, né? Lá em Pernambuco tem muita criança hoje, ainda talvez, se a gente for lá, ainda vai encontrar muita criança fazendo carroça de mão, trabalhando na barraca de feira. É comum, né? Eu não acho errado, apesar da legislação e não incentivar o trabalho infantil. Tá? Cresci fazendo isso, aprendi pra caramba. E aí, a partir daí, eu fui me desenvolvendo como profissional, né? Apesar de que no período a gente não entende. A gente vem de família pobre, mas a gente não quer ficar naquela situação, não quer ficar daquela forma, e consequentemente a gente vai buscando melhorias. Eu sempre fui assim, nunca fui conformado com o meu estado atual. Eu acho que a gente está
no momento atual, mas não é obrigado que você continue daquela forma. E, consequentemente, com tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram, eu acho que as maiores lições vieram do que eles me ensinaram, que é sempre falar a verdade, os princípios, né? Eu fui criado também na igreja católica. Na época, hoje eu sou cristão evangélico, mas fui criado na igreja católica, sempre buscando ali seguir os princípios da Bíblia e respeitando meu pai e minha mãe. Na época ainda tinha a época da chinela, né? Rapaz. Era uma época boa. Você passou por essa época também? Ficou traumatizado? Nada, fiquei não. Nem eu. Ficou, Isaac? Nunca. Pelo contrário, na verdade, a gente aprende muito, né? Acho que são as melhores lições ali que vêm do pai e da mãe. Afinal de contas, quem ama os filhos de fato e quer o bem são o pai e a mãe. Se você não apanhou do seu pai e da mãe, você vai apanhar no mundo, que é pior ainda. Ah, é pior. É muito pior, né? Então, a partir dali, eu comecei a seguir minha vida na feira, né? E aí, não gostava de fazer carrinho de mão, era pesado, acordava 3 horas da manhã e fui observando o que é que se tinha de melhor para fazer naquele ambiente, né? E aí eu via o pessoal vendendo roupa, vendendo verduras, frutas, tinha um pessoal que vendia miçangas, que eu trabalhei numa barraca de miçangas também. E aí eu fui pedindo oportunidades, né? Pedindo mesmo. Primeiramente eu começava a fazer fretes, né, do pessoal, e daqui a pouco eu começava a ver as barraquinhas, as mais organizadas, e cara, eu quero trabalhar ali. E aí ficava por perto, como quem não quer nada. E daqui a pouco consegui um frete de uma barraca dessa. Pegar, levar, e aí ia conversando e pedir a oportunidade para trabalhar ali naquela barraca. E consegui, né? O meu primeiro trabalho na feira, fora a carroça de mão, foi numa barraca de roupas. E comecei, primeiro montando, depois aprendendo a vender ali as roupinhas, isso com 11, 12 anos ainda, né? Com pouco tempo ali. Acordando cedo, né? Era difícil, não vou falar que é fácil, vou ser hipócrita de falar que era fácil, era algo realmente desafiador, porque você tem 11 anos, você tem 12 anos, você quer jogar bola, você quer brincar, você quer paquerar, né? Você dificilmente está pensando em tem trabalho. Tem várias distrações, né? Exatamente. Mas foi algo que serviu muito e serve até hoje como fortalecimento para aproveitar todas as oportunidades que a vida me dá, né? Então, a partir dali foram se desenvolvendo várias outras oportunidades, até que eu cheguei a trabalhar em uma das barracas que melhor pagava na feira. Né? Eu acho que até a melhor. Que na época se vivia isso com 14 anos, 14, 15 anos. Se ganhava um salário mínimo, eu ganhava um salário mínimo e meio trabalhando na feira, na barraca de feira. Mas não era o que eu queria para minha vida, né? Eu queria mais. Queria algo melhor, queria algo realmente que pudesse trazer uma condição de vida melhor. Não queria... Eu sempre pensei em ter filhos, né? Não queria um dia ter que meu filho passar pela mesma coisa, ter que trabalhar. Não que seja ruim, né? Mas é algo que eu gostaria de dar uma melhor qualidade de vida, uma melhor possibilidade de educação, uma melhor possibilidade de escolher, de fato, onde que gastar, o meu filho vai poder gastar a energia dele. E é para isso que eu trabalho hoje, né? E, consequentemente, ali, naquela cidadezinha, Bom Conselho, eu fui buscando cada vez mais oportunidades melhores, né? Então, depois da feira, eu trabalhei na padaria, trabalhei de padeiro, acordando cedo também. E não vem com esse negócio de queimar a rosca não, que não é comigo não, viu? Pelo amor de Deus. Eu nem tava pensando nisso. Entendeu? Isaac, ó. Foi o Isaac. Eu vi a risadinha. O Isaac aí, fez viu? um gesto que vocês não viram, entendeu? Então, trabalhei um período, né? Primeiro como auxiliar de padeiro. Aí eu sempre fui muito determinado, esforçado ali para conseguir algumas coisas melhores. Consequentemente, me tornei... eu não tinha o título de padeiro, não ganhava como um padeiro, mas eu fazia o pão, cheguei a fazer pão, chamava de bater massa, né, na padaria, e fazer os pães ali na padaria do meu amigo Fal, lá em Bom Conselho. E a partir daí foram também aparecendo outras oportunidades. Trabalhei em uma lan house,
né? Que na época tava aquele boom de lan house. Eu comecei a ver que tecnologia era algo promissor, que estava surgindo naquele momento lá naquela cidade interior, mas eu acreditava muito que ia se expandir, e de fato se expandiu. E fiz cursos profissionalizantes. Nesse intervalo aí, eu gostava de jogar bola, sempre gostei de jogar bola. Tô há um tempo sem jogar. Vixe, Marisa. Mas jogava bem, modéstia à parte, ainda fiz... Jogava não. Fiz teste Quando em clube, quando o cara fala isso, não joga. É brincadeira, macho. Tá rindo até bem. Quando ele falou assim, fiz teste, eu disse... Começou a lábia de vendedor. Começou. Não, que ele também fala que joga. Fiz teste no Asa de Arapiraca e aí tive que optar em continuar ali no teste do Asa ou realmente trabalhar, porque eu tinha que... Necessidade. Então eu tive que optar por trabalhar. Não tinha ninguém pra... Meu pai não gosta de futebol, né? Não gostava de futebol. E também nem tinha condições de ajudar financeiramente para manter ali essa rotina, né? E, consequentemente, eu voltei, fui trabalhar e trabalhei numa loja de calçados, e aí depois trabalhei em uma informática, como instrutor de informática, fiz um curso, trabalhei como instrutor de informática, depois fui trabalhar na BRF, que era o sonho de consumo de quem realmente quer crescer, que era trabalhar numa multinacional. Na época era o Grupo BRF, que implantou uma sede da Perdigão, né, de algumas marcas de lácteos e com expansão para frios. Porém, terminou que não... Na época houve uma fusão e eles ficaram só com lácteos. Mas é ainda uma das principais fontes de renda e de geração de emprego da cidade lá, a Perdigão. E lá eu cheguei como operador na verdade não era operador, chamava auxiliar de operador, que eu ficava no final de linha, chamava final de linha. Hoje o trabalho que eu fazia, quem faz é um robô. Você vê, né? Caraca. Como se desenvolveu, que era pegar a caixa que sai da máquina e colocar no pallet. Naquele pallet que você vê no açaí, né? Que você vai lá e vê que tá tudo montadinho. Era o trabalho que a gente fazia lá, consequentemente pesado pra caramba, e eu saí de instrutor de informática para ir me aventurar como auxiliar de produção na Perdigão, na BRF, com foco em crescimento. Cheguei lá, encontrei a maioria dos meus alunos, né? Professor, o que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui? O senhor tava lá na Perdigão, ou na Infomatos, era Infomatos o nome da informática, e o senhor veio para cá fazer o que eu falei, mas aqui é uma multinacional, tem uma oportunidade de crescimento. Professor, tô aqui há 2 anos, 3 anos, tô no mesmo lugar, professor, o senhor tá doido? E aquilo, assim, claro que abala, né? E agora, será que eu vou conseguir alguma coisa melhor aqui? E foram 3 meses muito difíceis, né? Porque eu estava confortável, ganhava bem na informática, né? Ganhava até melhor do que na própria Perdigão, mas não tinha mais para onde crescer, né? Não tinha mais onde ter oportunidade. E aí eu fiquei, cara, será que eu tomei uma decisão correta? Será que eu tomei uma decisão certa? Mas vou continuar aqui. Continuei, graças a Deus, Deus ouviu minhas preces. 3 meses depois, uma pessoa que tinha ido na informática, vê como são as coisas, ajeitar o computador comigo, ele me viu no final de linha, ele trabalhava no setor administrativo, em uma equipe que o gerente da fábrica estava estruturando. E aí ele me chamou e falou, cara, você estava na Infomatos, né? Era o Rafael. Você trabalhava na Infomatos, né, Magnão? Eu falava, trabalhava. Cara, e você veio fazer o quê aqui? Eu falei, cara, aqui é uma multinacional. Aqui tem oportunidade de crescimento. Ele falou, irmão, eu passei em um concurso público, a minha vaga vai ficar disponível e eu vi que você tem qualificação, vou te chamar, vou te indicar. Você quer ir para o administrativo? Eu falei, com certeza. Com certeza. Cara, foi, assim, surreal. Fiquei emocionado pra caramba, né? Graças a Deus, Deus sempre me honrou, né? E, assim, foi cara, um divisor de águas, porque foi onde eu comecei a ter, de fato, a minha
a minha formação profissional. Então eu tinha uma base do que eu aprendi ali nos trancos e barrancos do dia a dia, mas, cara, fui pro setor administrativo, tive a oportunidade de visitar todos os setores da fábrica. Todos os setores. E eu tinha a missão de fazer uma apresentação para a diretoria, para a gerência, na verdade não é diretoria, era a gerência local lá da fábrica, de tudo que eu tinha aprendido. Que era um projeto novo do gerente, e ele queria mostrar que funcionava e tudo mais, e eu fui meio que o piloto ali desse projeto. Cara, eu passei por todos os setores, aprendi pra caramba de lácteos, de como que faz, de como que funciona, que eu não tinha ideia de como fazia. E, consequentemente, no dia da apresentação que eu falei, que eu apresentei para todo mundo lá, menino, 17 para 18 anos ali, 18 anos, e fui apresentar para a galera que, pô, gerente, supervisor de produção, para os especialistas, né? E eu todo intimidado ali, mas, pô, eu falei, cara, eu acordava 3 horas da manhã, agora eu tô numa multinacional, no administrativo, então, vamos embora. Apresentei o gerente, cara, você passou, acho que foram 30 dias rodando na fábrica, 30 dias você aprendeu tudo isso? Falei, cara, aprendi. Pô, que legal, e gostaram pra caramba. Consequentemente, outras oportunidades vieram ali. Mas 18 anos a gente não tem muita maturidade, né? Consequentemente, aprendi, passei ali 8 meses, em média, no setor administrativo. Em um dado momento, discuti com o meu chefe fora do expediente de trabalho e fui desligado, né? Graças a Deus, isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, uma pessoa que trabalhava comigo no setor tinha saído há pouco tempo para ir para o mercado que eu tô hoje, de crédito, consignado. E aí ela me chamou para trabalhar com ela. Então fiquei basicamente quinta e sexta desempregado. Na segunda eu já estava trabalhando em Garanhuns, que é uma cidade vizinha. Sim. Lá, conhecida como a Suíça Pernambucana, a cidade das flores, né? E aí fui trabalhar no consignado, que é o mercado que eu tô até hoje. Então, de lá para cá, cheguei também como assistente, aprendendo tudo lá do nosso mercado. Assim, cheguei lá na Perdigão, uma coisa, era lácteos e tipo, trabalhei com planilhas, com eficiência. Eu cheguei a trabalhar no setor de eficiência e produtividade da fábrica, que era medir quanto que a fábrica podia produzir, quanto estava produzindo e onde é que estava, chamava gargalo. Onde é que está o gargalo? Porque não estava produzindo tudo que poderia, né? E isso aí, na minha formação profissional, é o que eu trago até hoje. Eu amo Excel, por exemplo, que eu aprendi lá, que é fruto de lá. E aí, cara, lá na Oasis Promotora, que era a primeira empresa de crédito consignado que eu fui trabalhar, eu comecei uma semana e muita coisa diferente, mercado financeiro, empréstimo, aposentado e pensionista, não sei quantos bancos. Eu falei, cara, que loucura, com tanta informação, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir aprender aqui e tudo mais? Mas eu não tinha muita opção e, consequentemente, eu sempre tive comigo, que quando a gente se dedica a alguma coisa, não tem como dar errado. Acho que ninguém consegue vencer alguém que é determinado. Verdade. É impossível. E, consequentemente, aprendi, com 2, 3 semanas, eu estava já sabendo como que funcionava todo o processo ali do crédito consignado. Já criei algumas planilhas na época que facilitaram pra caramba, que eles não tinham a experiência que eu tinha com Excel. Consequentemente, eu trouxe para a empresa e criei uma calculadorazinha. Eu lembro que na época, uma calculadora de simular, ao invés de você precisar entrar no banco, que era, na época, o sistema do banco era bem arcaico, tinha que entrar um monte de tela, enfim. Eu fiz a planilha que você conseguia fazer o cálculo na hora. Colocava o valor da parcela, ele dava o cálculo. E aí, essas coisas foram fazendo com que a direção da empresa fosse vendo. Daqui a pouco eu fui supervisor na operação. Daqui a pouco eu fui promovido a gerente da matriz, supervisor da matriz, né?
da Oasis. Depois eu fui promovido a gerente comercial, que aí foi quando eu voltei para vendas, voltei para a rua, né? Que é viajar e visitar parceiro comercial e dar treinamento e vender, enfim, prospectar. E daí eu fui passando por algumas empresas do nosso mercado até que montamos a Argos Promotora. Muito bem. Argos Promotora. Perfeito. Coxonó. Argos Promotora. Argos Promotora. Essa é Argos Promotora. Meu amigo. Isaac, diga Argos Promotora. Argos Promotora. Pra fora, Isaac. Pra fora. Argos Promotora. Gaiatinho, né, cara? Não, deixa comigo, você não vai ganhar o consignado hoje não, viu? E a Argos Promotora surgiu assim, quando você monta um projeto, uma empresa, você desenha tudo bonitinho, vai acontecer dessa forma, e que business plan, não sei o quê, enfim. Aí você vai lá, quando você coloca que vai pro game, você vê que é algo totalmente diferente. Verdade. Né? A prática é totalmente diferente. E aí você vê que não é como você planejou e tal. Claro que eu não tô falando, gente, que não tem que planejar, pelo amor de Deus. Se planejem, porque se você se planeja e dá errado, imagina quando você não se planeja. É isso mesmo. Não é verdade? É verdade. Então, tem que planejar sim. E aí começamos a Argos Promotora com o propósito de levar tudo que eu acreditava que era importante para o mercado. No começo foi muito difícil, né? Passamos ali por Os perrengues, que é natural. Alguns perrengues naturais. Eu tinha acabado de sair, fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava. Tinha juntado uma graninha, tem uma graninha boa, estava organizado. E gastou tudo. Fiquei com 400 mil negativo de dívida da empresa. Bem-vindo ao clube. Cartão para tudo quanto é lado, negativado, enfim. Mas eu acho que tudo tem um propósito, né? E assim, foi um momento muito difícil na minha vida. Passar por aquilo, por tudo aquilo, né? Eu não falei no meio do processo da minha esposa, que é minha sócia. Te amo, amor. Ele não diz não, ele filmando ali, ó. Diz não pra tu ver, inclusive, ontem foi o aniversário dela, você sabe o quanto eu te amo. Um beijão no coração, você é a base da nossa família. Tudo bem. Qual é o nome dela? Jennifer. Olha aí, Jennifer, viu, ó? Rapaz. Nós temos 3 filhos juntos, né? E, enfim, a minha família é a minha base. É algo que eu costumo falar. A gente fala, às vezes, por clichê, que filho é bênção. Né? Eu nunca fiquei pior do que eu estava antes, depois que eu tive um filho. Verdade, eu também. Entendeu? Então... Também tem 3 barrigudinhos lá. Nunca fiquei pior. É interessante, mas que a gente tenha essas lutas, né? Sempre ficou um pouquinho um degrau acima. Sempre acima, sempre acima. Não quer dizer que a luta acabou, não, viu? Porque todo dia não... O pessoal diz assim, pai, matando um leão por dia. Meu irmão, lá em casa não tem um leão, não. Lá em casa tem um robozinho desse aí que levanta lá, produzindo leão toda hora. É só saindo leão, viu? Tem uma selva logo toda. Uma selva só de leão, menino. Só de leão. E, enfim, eu tenho a Esther, que tem 2 aninhos. Eu tenho a Alice, que tem 5 anos. E o Miguel, que tem 6 anos. E são bênçãos na minha vida. Amém. E aí, gente... Durante esse processo, minha esposa, minha filha mais nova tem 2 anos, vai fazer 3, o ano que vem, em março. 400 mil de dívida, minha esposa engravida, e você vê a loucura, né? Problema financeiro em casa, enfim, ela segurou uma barra enorme, né? Passou um momento ali de depressão, inclusive, e assim, durante um período na nossa vida, para você ter ideia... a única frase que tinha pra mim, pra eu conseguir levantar, sorrir, fazer o que eu precisava fazer o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Amém. Que é bíblico. Então, realmente, foi algo que me sustentou por um bom período. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. E eu chorei pra caramba, porque não é fácil você vir. Eu fui executivo em empresas que estão muito bem posicionadas no Brasil. Já trabalhei em empresa que era o 2º maior correspondente do país. Já fui gerente regional, gerente comercial.
e aí você montar seu negócio, errar pra caramba, e se vê em uma situação que meio que você olha para um lado, 400 mil de dívida, você olha pro outro, dois meninos, uma esposa grávida, um aluguel para pagar, um pão para comprar. Então, não é fácil. Né? Não é fácil. Então, sem Deus, não teria conseguido. Mas durante esse período, a gente... Eu acho que foi o segundo momento da minha vida que eu mais aprendi. Né? Primeiramente, a valorizar tudo que eu tenho, né? A relembrar de onde eu vim, o que é que eu passei. Porque a gente vai, pelo menos no meu caso, né? Aconteceu. A gente vai profissionalmente crescendo, trabalhando, e aí você vai... Às vezes você começa a se achar demais. Né? E é algo perigoso. Verdade. Perigoso pra caramba. Né? E chegou um momento que você se via naquela situação e era Deus pra mim. Eu senti Deus falando comigo que ele não me abandonou, mas que eu precisava aprender algumas coisas. E eu aprendi, né? Pra você ter ideia, eu cheguei em um dado momento da minha vida que eu era o cara que, se eu fosse pro shopping, caísse o ketchup na minha blusa, eu acabei meu dia. E aí eu me vi um momento na Argos Promotora em que eu não tinha dinheiro nem para comprar pão. Eu tinha 3 filhos, dois filhos e uma esposa para sustentar. E um aluguel para pagar. E aí? Isso é importante? Entende? Então, eu acho que foi a maior lição que eu tive na minha vida. E é importante pra caramba relembrar. Não é romantizar. Você não precisa passar por isso para saber. Eu não precisava passar por aquilo, né? Foi arrogância, alguns pontos ali que você precisa quebrar a cara para aprender. Ser moldado. Ser moldado. E às vezes tem gente que passa e não aprende, né? Verdade. E eu espero que eu não seja esse cara nunca na minha vida. Então eu sempre eu falo para minha esposa que eu sempre tô aprendendo, que eu nunca sou o mesmo. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. E é isso que eu busco todos os dias. E, consequentemente, naquele momento, o que eu tinha para fazer era trabalhar. Então, eu trabalhava 24/7. Tinha que trabalhar. Bom, eu acordava 3 horas da manhã. Era o que eu lembrava. Eu acordava 3 horas da manhã. Trabalhava todo dia. Cara, hoje eu sou rico. Então, vou trabalhar. Vou fazer esse negócio dar certo. Foi. Um ano depois, graças a Deus, eu ligava pro meu parceiro comercial durante essa fase. Daqui a pouco minha filha nasceu. Quem fez o parto foi eu. Foi dedicado que ela nasceu, você acredita, velho? A Esther. E a minha esposa, ela teve depressão pós-parto. E aí eu que segurava a minha filha. Eu que cuidava. Enfim, nessa situação. E aí eu ligava pro meu parceiro comercial, o bebê balançando aqui e dizendo, cara, o mercado tá maravilhoso. É assim, assim, assado. Não que o mercado não tivesse, mas eu não tava. Eu não tava falando que eu tava maravilhoso, eu tava falando do mercado, né? E aquilo era o que eu fazia. Cara, nada resiste ao trabalho duro. Nada. Nada resiste ao trabalho duro. Com determinação. E, consequentemente, trabalhando, plantando. A lei da semeadura, ela é irrefutável. Quem planta, colhe. Quem não planta, colhe também. Não deixa de colher, mas não deixa de ser uma colheita. Sim. Né? E, consequentemente, fui plantando, e Deus foi abençoando. Né? Com um ano depois, a gente olhava assim, eu e minha esposa, a gente olhou e, cara, um ano depois a gente tá assim. Deus é maravilhoso. E, consequentemente, as coisas foram se organizando. A Argos Promotora foi tomando corpo. A gente teve, durante esse período, que voltar para home office. Depois a gente teve que abrir
Vamos dar um passo de novo, vamos abrir uma lojinha de esquina na frente do CAPS. E aí abrimos uma lojinha na frente do CAPS, a gente trabalhava com INSS, na época estava liberando LOAS. O LOAS saía recebia o atestado e já ia fazer um crédito lá. E foi assim por um bom tempo, né? Foi o que nos ajudou pra caramba. E aí depois mudou, tem as intervenções do governo, que são algo que a gente não consegue prever, que depois que, em um dado momento, quando um outro governo assumiu, mudou tudo no mercado e mudou a lei em relação ao LOAS, o LOAS não podia mais fazer crédito, e aí a gente já estava mais experiente. Não, eu não posso errar. Eu não vou esperar ter prejuízo aqui nessa loja, já que eu não posso atender esse público, vou fechar. Né? E eu lembro que nesse dia foi um dia que impactou pra caramba, porque a minha esposa, ela estava feliz, né, por tudo que a gente tinha conquistado, por ter saído daquela situação, por estar melhor, já tinha passado pela depressão, já estava mais atuante, consequentemente. E aí fechar aquela loja que a gente fechou, quando eu tomei a decisão assim, eu fui porque o mercado foi dessa forma. Uhum. Na sexta-feira mudou a regra. No final de semana eu fiquei pensando. Na segunda-feira eu fui fechar a loja, demiti uma funcionária, peguei todas as coisas e levei lá para casa. Porque eu digo, não posso mais errar, não posso voltar para aquela situação nunca mais. E aí quando chegou em casa, tava colocando, minha esposa tava quietinha lá, quando eu olhei pra cara dela, a lágrima desceu. E aí eu, caraca, o que foi, amor? O que aconteceu? E aí ela falou, não, é que, tipo assim, de novo, a gente tava tão bem, entendi. E agora teve que Fechar uma loja. fechar uma loja de novo. Falei, amor, mas agora a gente não perdeu dinheiro. Agora foi diferente. Foi diferente, foi a opção nossa. Das outras vezes, da outra vez a gente não teve opção. E aí ela, não, beleza, vamos juntos, vamos trabalhando. O avô dela, que foi quem criou ela, a maior parte do tempo, era um idoso, estava com a gente, apoiava pra caramba, era como se fosse um segundo pai pra mim. Eu ligava, mandava áudio todo dia, falava. E aí a gente ia compartilhando as coisas com ele era pastor, inclusive. E aí, depois desse período, com pouco tempo, ele faleceu, que foi um baque enorme pra mim. Enorme, assim, o luto é horrível. Pra nós, na verdade, foi muito difícil, porque a gente estava saindo de uma situação ruim e durante o período que a gente estava nessa situação, engraçado que tem pessoas que vão saindo da sua vida, né? E, tipo assim, eu não acho ruim, sabe? Porque eu acho que, no final das contas, eu sei quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar, onde eu vou chegar. E contanto que eu não perca os meus valores e meus princípios. Consequentemente, a maioria das pessoas que me rodeavam, que estavam ali e tal, foram, durante esse período, saindo. Você olha para o lado, não tem ninguém, você olha para o outro, não tem ninguém. Mas o seu Ivo que está com Deus hoje, né? Com certeza. Sempre esteve lá. Sempre esteve lá. E assim, foi um pilar ali que me ajudou pra caramba. Era a pessoa que eu não queria ligar quando eu tava com problema, porque eu sabia que ele ia me ajudar. Pra você ter ideia. E era a única pessoa que eu sabia que se acontecesse eu ia ligar. E aí, tipo, a gente tava melhor. O que é que eu queria? Eu queria dar orgulho pra ele, pô. Eu queria chegar pra ele e dizer, seu Ivo, tô bem. O senhor tinha razão. O senhor acreditou, tá aqui, ó. Tô aqui, tô bem, estamos bem. Não conseguimos, mas Deus tem um propósito pra tudo. Foi um momento doloroso pra nós. Mas a gente, depois de um período, conseguiu ali superar, continuamos. E o que começou grande, ficou pequeno, e aí depois foi crescendo gradativamente, tomou corpo. E aí a gente, do home office, teve que montar a nossa primeira matriz. E foi um momento muito emocionante, que hoje a gente está lá no Shopping Gigamol,
né? A gente hoje tem 2 salas comerciais, 80 metros quadrados. Temos 38 pessoas com a gente, Legal. né? E ali foram nascendo outros projetos, né? Hoje temos a Argos Promotora, temos um call center, que é um canal de atendimento ao cliente, e nasceu a mais nova empresa, a Aquicard, que é a nossa própria fintech. Né? Como eu sou o mesmo de antes, sempre procurando... Tá certo. Sempre procurando oportunidades melhores e realmente tentando, hoje mais experiente, atuar da melhor forma possível. Né? Então, a Aquicard é o projeto mais recente, que tem 2 anos, a Aquicard, mas efetivamente pelo período de regulação, de regulamentação, de organização, começou efetivamente a atuar há pouco mais de 4 meses. Né? Então, é uma empresa que começou agora, já começou privilegiada, porque hoje nós somos referência, a Argos Promotora é referência no mercado de crédito consignado, no atendimento a servidor público. A gente já atendeu mais de 100 mil servidores públicos no Brasil. Né? E a Aquicard, ela vem com essa expertise. Então, hoje a gente está credenciando prefeituras para levar a oportunidade de levar crédito pro servidor público. Inclusive, aqui no Ceará, a gente já tem algumas prefeituras, a gente tem convênio com a Assembleia Legislativa, a gente liberou Prefeitura de Saboeiro, a gente tem algumas outras negociações que a gente não pode falar que estão em andamento para liberação. E a Argos Promotora, no mercado, ela já quando se fala em Argos Promotora, ela já é sinônimo de excelência em atendimento a servidor público. A gente já ficou em primeiro no Brasil, em algumas instituições financeiras. A gente já foi premiado, já fomos, nas Olimpíadas a gente estava lá representando a Argos, ficamos em primeiro no Brasil, representamos a Argos nas Olimpíadas no ano passado. Eu tive a oportunidade de ir, minha esposa não pôde ir, porque tem as crianças. Mas, inclusive, estou devendo uma viagem para ela, internacional. Vamos deixar gravado, é bom assim deixar gravado, viu? E hoje, esse é o momento que a gente se encontra de expansão, né, de oportunidade. Estamos trazendo ali, vamos abrir a primeira filial da Aquicard. Por questões regulatórias, a nossa matriz da Aquicard fica em São Paulo. A gente tem um braço da Aquicard aqui, Fortaleza, lá na Messejana. E temos lá no Shopping Gigamol. E vamos abrir a primeira filial lá no estado de Goiás, lá em Senador Canedo. Inclusive, eu vou para lá semana que vem. Goiás, para abrir ver o ponto comercial, contratar a pessoa, conversar com algumas pessoas, para a gente contratar e abrir a nossa primeira agência da Aquicard local, lá no município de Senador Canedo, que inclusive está liberando hoje. Então, vou fazer o pitch aqui. Se você é servidor público da Prefeitura de Senador Canedo, aproveita essa oportunidade. A Aquicard chegou aí para levar o melhor para você. Aproveita, vem com a Aquicard e vamos ser felizes. Aquicard, a sua parceira financeira. Então, bora. Tá bom para tu? Cara, que massa, é isso aí mesmo. Lá em Goiás nós temos meu amigo, falamos dele em outro podcast, rapaz, estão só chamando o homem, eu acho que vai fechar uma parceria com meu amigo aqui, viu lá? Opa! Meu amigo doutor Alex lá, que advoga na Previdência, presta atenção. Previdência, eu disse, pronto, agora fechou aí, Alex, eu já fechar a parceria pra ti, viu? Então, Alex tá na Bahia, tá curtindo, rapaz, né? Tá de boa. Alex é um amigo nosso, foi também lá pra Ohio, também advogado, e legal. A gente fechou uma parceria. Cara, legal. Cara, bicho, eu me identifiquei muito com a tua história, que parece muito com as nossas histórias de luta. Eu comecei vendendo panela na Messejana, vendi curso de inglês, vendi enciclopédia, fui comer no Beach Park. Aí sempre gostei muito de estudar, aí passei no concurso público, fui policial militar, aí deixei o cargo público para ser advogado, entendeu? Aí já tô no ramo de palestra, né? Então, assim, cara, muito legal a história. Também passamos uns perrengues pesados com a família. Quando eu começava a trabalhar, eu não tinha dinheiro, só comia... Passei uns 2 meses comendo coco com açúcar, era o que dava para comer. A gente vendia panela ali pela Praça Portugal, não tinha dinheiro para almoçar, comia uma coxinha, um copinho de suco de maracujá, um copinho de suco de cajá, que era R$1 na época. E é legal você falando que a gente teve um escritório
ali no shopping Avenida, que a gente conseguia ver a Praça Portugal. Eu disse, como é que pode? Onde eu tava naquela praça ali comendo coxinha, liso, batendo, sem dinheiro. E hoje eu tô aqui no escritório olhando para onde... Né? É uma coisa assim... Cara, Deus é maravilhoso. Às vezes você corra louca, não, é bênção de Deus, né? Com certeza. E eu tinha alguns sonhos interessantes. Quando eu recebesse meu primeiro salário, eu queria comprar um microsystem, que era meu sonho. Comprei. Depois eu queria comprar um Play 2. Videogame? Não, Play 2. Comprei Play 2. Aí de carro eu tinha um sonho de comprar um Corolla. Caraca. Deus abençoou, consegui comprar um Corolla. E eu tinha um sonho no meu coração de ter um escritório no Pátio Dom Luiz. E hoje a gente tem um escritório no Pátio Dom Luiz. Pô, que legal, velho. Interessante, né? Então, assim, por isso que eu comecei a contar a história. Cara, essa história eu me identifico porque quer dizer que é um mar de rosa? Poxa, o cara tá bilionário, não tem nenhum problema. Ei, meu irmão, é igual videogame. Cada level que você vai subindo é mais pancada, é mais atenção, entendeu? É mais dificuldade. Ó, contratei pessoas no meu escritório que me deixaram na mão. Cara. Levei processo. Perdi dinheiro. Fechei um contrato de 150 mil reais que eu disse, pronto, esse contrato em um mês aí vai salvar a pátria. O prejuízo foi tão grande que passou de 300 mil. Caraca. Não serviu de nada esse dinheiro. Me deu foi uma ansiedade. Quando dava 19 horas, sono grotesco. Irmão, quando dava 1 da manhã eu acordava, cadê dormir? Ansiedade... Deve ter aparecido depressão também no meio, eu não consegui diagnosticar. Não deu tempo. Não deu tempo. Aí eu disse, não, o que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar no condomínio. Ia caminhar. Um dia me deu a pressão tão grande que eu saí do Maracanã, eu fui pra Beira-Mar caminhar 4 horas da manhã, porque senão eu ficava louco. Caraca. De tanta cor, de tanta... Porque o empreendedor é isso, é batalha. O pessoal não vê, a gente falou no outro podcast com o Daniel... Ele disse, você não vê os bastidores do negócio. Você vê isso aqui bonitinho, isso aqui legal, mas você não vê os bastidores. Hoje, né, no dia que a gente está gravando, cheguei 1 da manhã de São Paulo, atendi cliente gente boa, cliente chato pra caramba, com tudo ok, mas o cara sendo chato. Mas é o atendimento, é a missão que a gente abraçou, né? Tudo direitinho, tudo em dia e o cara sendo chato. Não... Almocei, que não deu tempo. Não tomei café da manhã, que não deu tempo. Café eu tomei aqui no Isaac, que foi um cafezinho ali pra gente, um expresso. Pra você ver. Estamos gravando, né? Isso, ó. Eu viajei, o meu voo saiu 1 da manhã, porque eu fui pra Campinas. Aqui eu vou dizer o horário, são 8h10 da noite. E a gente aqui, aí chega pessoas e diz assim, ó. Cara, como vocês têm sorte. Como vocês têm sorte? Cara, vocês têm sorte. Aí eu mudo o nome, não é sorte, é bênção. É como você disse, são provações, é processo. Processo, é luta. E eu creio que contigo, com a sua esposa, como comigo, tá ficando meio esse negócio de como né? Como tá meio estranho, né? Aconteceu a mesma coisa com nós, né? Negócio, né? Vamos cortar esse negócio aí, né? E não é pra editar, não, é pra deixar essa voada aí mesmo. Como diria o baiano, né? Lá ele, né? Como eu disse, vamos parar por aqui. Tem dias que dá vontade de dizer assim, meu irmão, não quero mais nada, vou jogar tudo pra cima, entendeu? Vou atrás de um concurso público, vou me empregar num escritório grande desses daí. Aí, ao mesmo tempo, depois vem... Respira, meu irmão. Respira, né? Eu acho que o empreendedor, né? Assim, o empresário, né? Quem tá batalhando mesmo pro seu negócio, é isso, entendeu? Eu tinha... Cara, interessante, ó. Pra gente compartilhar e tu respirar um pouquinho, né? Pra gente entender como é a ideia. Eu entrei no cargo público. Passei quase 10 anos sendo PM. Eu recebia 3.800... Tinha um consignado de 1.800. Sobrava uns 2.000 conto. Cara, 2.000 conto. Tinha um aluguel. Lembro de tudo. O aluguel eu pagava R$700. Água, luz, devia ser aí uns 500, juntando tudo. Fora internet. Olha o que é que sobrava. Nada. E o risco... Lá em cima. Tinha que fazer segurança, né? O bico, né? Tinha que fazer bico. Entendeu? E o risco lá em cima.
Até que um dia eu disse, não, eu vou sair. Rapaz, eu acho que nem eu lá dentro dizia assim, não, eu mesmo brigando assim dentro, dizia assim, não, você não vai sair não. Até que um dia eu saí, cheguei no comando já da PM, tinha R$800 na conta. 800. Eu, inexperiente, saí numa época que é como se fosse o adiantamento. Quando chegou lá, o cara da folha de pagamento disse assim, você sabe que você vai ficar com menos alguma coisa na sua conta. Aí eu disse, não, comandante, mas eu tenho 800. Não, esse dinheiro é que você está devendo o Estado, porque é o pagamento, não sei do que. Aí eu, meu Deus. Aí menos. Eu disse, e agora? Tô lascado. Teve uma vez que eu fui no mercantil com a minha esposa. Caraca. E eu tinha, tipo assim, R$150. Fez a compra bem contadinho. Aí tinha aquelas promoções, isso lá no Maranguape. Tinha aquelas promoções assim, se você comprar acima de 100, você vai com um sorteio, né? Que era uma bolinha. Eu lembro qual era o número 57. Marca aí, 57 aí na Mega Sena. 57. A moção, você vai ali na bolinha e tudo mais. Aí, se você fosse tirado de 0 a 100, fosse tirado a bolinha, você ganhava o que você gastou em dobro. Eu tinha gastado 50 e ganhar mais R$300. Não é que saiu 57? No meio de 100. Caraca. E eu não tô falando aqui negócio de aposta, não tô dizendo assim, porque era no meio do sufoco, era o dinheiro que tinha. É muita coincidência. Eu não tô dizendo que Deus trabalha em aposta, não, sério, nesse negócio aí, não. Mas é muita coincidência. Mas Deus, entendeu? Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Exatamente. Não é que Deus manipula bets, tu vai ter sorte aí, tu vai se lascar nesse negócio aí, entendeu? Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, né? Aí, vou fazer uma fezinha na Mega Sena e tu deixa de comprar o pão pro teu filho pra jogar na Mega Sena, entendeu? Não. Então, assim, o dobro, né? E eu tinha um golzinho vermelho que meu irmão, meu amigo Ítalo, que tá na PRF aí, meu compadre, cansou de pegar de moto combustível pra mim, que eu ia na reserva torcendo que aguentasse. Quando eu via, parava o carro. Aí o pessoal, o que foi que houve? Aí eu dava na chave, eu acho que era bateria, o pessoal sabendo que era combustível. Então a tua história, cara, é interessante porque é a história de vários brasileiros. De luta no dia a dia, de luta, de que dá certo, que não dá certo. E tu é doido. Então, assim, teve momentos assim de eu vender bebê conforto de filho, vender bicicleta, vender o que mais, cara? Vender um monte de coisa. Dizer assim, rapaz, a bicicleta do menino. Vender videogame. Para pegar um dinheiro que não supria quase nada, mas eu vendia, colocava na época lançando o OLX, vendia um bocado. Porque a tua história assim bate muito com a história de vários. Por quê? Porque tu é doido. Fui vender o carro. Não conseguia vender o carro porque o carro tava cheio de multa. Entendeu? Multa, não tinha como pagar a multa. Aí era executado na justiça. Aí o cara vê, às vezes, o Oswaldo Cardoso e disse, cara, Oswaldo Cardoso hoje, advogado, aparece de vez em quando no jornal, no Diário do Nordeste, jornal O Povo, vai para a TV União, faz uma entrevista na TV União, vai para os Estados Unidos do maior sacrifício. Aí o cara diz, não, cara, mas não entende o processo, os bastidores. O cara pensa que é assim, ó. Meu irmão, são 39 anos. Comecei a trabalhar mesmo, acho que com 16, 17 anos, valendo. Já fala uns 40, né? Né? Então, presta atenção, seu TAN, seu fuleiragem. Meu irmão, são 22 anos, eu não vou dizer o termo nordestino, na peia. Né? Porque se fosse outro, fosse o Isaac, era 22 anos na chibata. Né? É Isaac. É Isaac. É não? É não, né? Então, assim, meu irmão, de luta, ó. Cara, eu panfletava ali na 13 de maio, quem não conhece aqui em Fortaleza, é próximo da Universidade Panfleto, R$20. Eu ia para aqueles aulão que tinha aqui, né? Tomando teu tempo, porque assim, eu até me emocionei quando eu olhei assim, falando da esposa e tudo, eu disse, rapaz, eu tenho que falar. E eu não costumo falar muito no podcast, eu deixo para uma pessoa... Cara, mas eu tô amando aqui, me identificando pra caramba com a tua história, de verdade. Eu ia trabalhar no Colégio Lourenço Filho, me deu a oportunidade, um amigo meu também me deu a oportunidade, Cláudio Mendes, de trabalhar lá, que é onde eu tirei meu primeiro salário, meu primeiro vale transporte. E todo domingo, quando tinha vestibular na UES, na UFC e tudo mais, era R$20 pago pelo colégio para quem quisesse panfletar.
E no final tinha uma feijoada. Eu nunca contei da feijoada, que eu lembrei agora. Né? Tava escondido na minha cachola aqui. Tinha uma feijoada, quem quisesse tinha cerveja, tinha refrigerante. Eu ia muitas vezes por causa disso. Né? Ia lá, R$20, tinha um monte de gente reclamando. Eu saí da minha casa, por R$20 eu não saio da minha... Depende onde o sapato aperta, meu irmão. Depende do teu propósito. Fui trabalhar muitas vezes sem querer ir trabalhar, tirar segurança, dobrar serviço. Uma vez eu bati o recorde. Eu e o Tenente Barros, meu amigo que tá na reserva. Cara, eu tirei 8 serviços consecutivos na PM, cara. 8. O serviço era de 8 horas. Tipo, eu entrei 6 da manhã, era pra sair às 14. Aí eu ia no banheiro, molhava o rosto, ficava às 22, de 22 às 6 da manhã de novo. Direto, com outra farda na mochila. Nível de estresse da polícia lá em cima. Mas eu precisava do dinheiro. Melhor do que ir fazer coisa errada. E rodando, e rodando, e rodando, e rodando. E nisso, o que é que eu digo pra nós, né? Pra nós, você também que nos assiste, o Isaac, que a gente veio aqui. Tu é doido. Pra gente, a gente é vitorioso só em contar essa história num instrumento desse. Por quê? Porque muitas vezes o cara tá andando com a roupa legal, tá fazendo uma viagem legal, tá com um carro bacana, entendeu? Mas pensa que o problema acabou. Não acabou. Cara, eu tive cliente que a gente fez Os problemas tudo. são outros, né? Outros problemas. Outros. Cliente que a gente fez tudo. E para ter paz, eu tive que demitir o cliente, devolver o dinheiro do cliente, eu tudo em dia, tudo ok. Né? E são coisas assim que às vezes a gente diz assim, meu irmão, o que é que significa tudo isso? Significa isso, a gente poder contar um dia a história que vai inspirar outras pessoas, né? E dizer assim, cara, rapaz, eu não sabia que o meu vizinho lá, cara, eu não sabia que o Isaac tinha essa história, eu não sabia que a Jennifer tinha essa história. Entendeu a jogada? Com certeza. Né? Então isso é o que é legal, o que inspira, e esse é o espírito do Motiva Ceará. Entendeu? Não é trazer o cara bilionário, é o cara que tem uma história que disse, meu irmão, que história. E parabéns, cara, pela iniciativa. Eu acho que as pessoas muitas vezes romantizam muito, né, tudo que acontece. Então, e a gente está no mundo da internet hoje sendo bombardeado com histórias de conto de fada. Né? Exatamente. Então, no final das contas, não é fácil, é doloroso pra caramba, é difícil, mas é possível. Que eu acho que é o mais importante. Então, quem que consegue vencer? Não é quem não perde, é quem não desiste. Exatamente. Então, não tem como, cara, uma pessoa que não desiste, que sabe que tá passando por dificuldade. Então, se você tá passando por qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de processo que é difícil, que você tá achando que é demais, cara, primeiramente, respira e coloca Deus na frente, coloca Deus como propósito. E não desiste. Eu acho que esse é o principal ponto. Cara, não tem. Se você continua... Claro... Gente, se estiver fazendo alguma coisa errada, pare, tá? É importante isso. Mas se você, cara, se preparou, sabe que o que você tá fazendo é certo, não tá ferindo nenhum princípio e tá difícil, continua que em dado momento o que você tá plantando, você vai colher. De fato, assim, a vida é difícil para todo mundo. Se você for pegar qualquer pessoa, cada um tem seus problemas, e seus problemas eles são diferentes. Eles não são menores, não são maiores. Né? O que é pequeno para mim pode ser grande para você, o que é pequeno para você pode ser grande para mim, mas os problemas eles são diferentes. Né? Então todo mundo, nesse momento, pode fazer uma lista de vários problemas que está passando, de dificuldades, enfim. Se você trabalha em CLT, é difícil trabalhar em CLT, cara. 8 horas por dia, puxado, às vezes precisando fazer hora extra, precisando fazer um extra para complementar, depois ter que esperar que o sistema previdenciário funcione para você conseguir se aposentar. E o que é importante salientar é que se você tem objetivos, tem sonhos,
como você falou aqui, né? Você falou, cara, eu tinha o objetivo de comprar um PlayStation 2. Fui lá e comprei. Se você tem o objetivo de dar passos durante a sua caminhada, a sua jornada, a sua vida, e você tem saúde, oportunidade, tá respirando, cara, faça. Não vai ser fácil. Não dá para romantizar que vai ser fácil, mas faz. Continua, não desiste. Coloque isso na tua cabeça, não desiste. É algo, acho que eu tenho que ensinar, inclusive, para meus filhos. Você falou de... Seus filhos têm quantos anos? Tem uma de 13, 12 e um de 7. Legal. vai ser parecido com os meus dois, bem parecido. Tá mesmo no grupo aí, no grupo. Verdade. E aí, teve um dia, você falou, eu tive que vender as coisas no LX. Teve um dia que eu tava apertado, tinha que pagar as coisas, eu vendi a cama do meu filho. O pior sentimento que tem. Não, ele não ficou dormindo no chão, né? Ele tinha um berço, ele voltou pro berço. Eu vendi o bercinho também. Ele voltou pro berço. E aí ele tava lá, ele mal falava, né? Mas aí eu entraram lá em casa e para pegar a cama, a pessoa comprou, aí ele olhou assim, papai, oi, por que estão levando a cama? Tu é louco, meu irmão. E aí eu tinha que sair dali, né, motivado, isso antes do trabalho, para trabalhar, para fazer e sorrir, né? Porque você trabalha com vendas e você não sorri, tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu trabalhava com vendas, então eu tinha que sair e sorrir e dizer que estava tudo bem. Não que estava tudo bem comigo, mas que o mercado estava bem, vender o que eu sabia fazer, né? E aí depois, graças a Deus, teve um momento que a gente doou todos os nossos móveis e comprou tudo novo. Que bênção. É isso né? aí. Hoje o meu filho tem o quarto dele, dos sonhos dele. Né? É isso aí. Então, assim, isso me emociona pra caramba. E é pelo que eu trabalho, né? Pelo que eu trabalho, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, né? E realmente para fazer a diferença. Onde quer que eu vá, né? Na empresa, numa reunião de negócios, né? Em uma oportunidade como essa, de estar aqui, de levar uma mensagem diferente. Então, é realmente para isso que eu trabalho, que eu realmente... É o que me motiva, né? É ser melhor todo dia. Selva. Cara, não chorar não, cara. Pera aí. Mora aí. Magnoel, cara, que satisfação. Pense, uma noite produtiva. Noite que o cara sai energizado. Entendeu? Assim, primeiro, principalmente quem vai nos assistir aí. Cara, e só tenho a agradecer pelo seu tempo, né? Por tudo que você trouxe aqui pra gente. Aprendi demais. Principalmente a questão da perseverança, a questão da bênção. E essa câmera aqui é a câmera que você pode mandar um beijo aí pros seus filhos, pra dona Jennifer, entendeu? Pra quem você quiser fazer a propaganda mais ainda da sua empresa, que aqui a gente é totalmente lícito, né, Isaac? A gente tem que fazer o network para todo mundo crescer junto, que eu acho que isso é o mais legal de tudo, né? Sempre de uma forma saudável e tudo. E, cara, fica à vontade aí para suas considerações, meu amigo velho. Cara, eu que agradeço de verdade a oportunidade. Me emocionei pra caramba com a tua história também. Me identifico demais com o que você passou, né? Com o que você falou. Demais você foi falando. Você tinha um Gol, eu tinha um Peugeot. Eu tava contando pro Felipe que foi duas alegrias. Quando eu comprei ou quando eu vendi. Mas, cara, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Obrigado, Carlos, né, Carlos Aires, por ter feito essa conexão. Feliz pra caramba. Eu acho que a gente precisa... O Brasil precisa de pessoas como você, como nós, né, assim, que realmente trabalham da forma correta, que querem fazer a diferença nos seus ambientes, com as oportunidades que tem. E nesse momento eu agradeço a minha esposa. Te amo, Jennifer. Te amo. Aquela viagem vai rolar, viu? Um beijo pra minha filha Esther. Te amo, minha princesa. Minha filha Alice. Te amo, minha eterna bailarina. Miguel, te amo, filho. Vocês são meus orgulhos. Minha mãe, meu pai,
que são minha base, meus pilares ali que me forjaram com o melhor que eles tinham naquele momento. Agradeço demais e, enfim, só agradecer. Essa noite para mim foi inspiradora, né? Por tudo isso aqui, assim, reviver tudo isso, falar sobre isso e estando em uma condição diferente é muito bom, né? Então eu agradeço demais pela oportunidade. Feliz pra caramba de te conhecer, de te ouvir. Espero voltar mais vezes. Vai voltar. Aqui é só a parte 1, e cara. Perfeito. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. As portas estão abertas aqui pra você. Vai, Argos Promotora. Se você é servidor público e ainda não conhece a Argos Promotora, você tá perdendo o melhor atendimento, o melhor time especializado em servidor público do Brasil. Vai lá no Instagram, já segue, @argos.promotora. Se você é servidor público, vai lá na Kicard, vê se a sua prefeitura está conveniada com a gente. Se não tiver, corre lá no teu prefeito, corre lá no teu vereador e manda credenciar a Kicard, que só vai ter coisa boa, tá? E segue Kicard, @KicardBR, tá? Que é a nossa fintech, que vai ser, sem dúvidas, a maior do Nordeste e a maior do Brasil, tá? A melhor já é, a maior a gente vai trabalhar para isso. E segue lá Magnoel.lima, @Magnoel Lima, tá? Que é o meu Instagram. Eu também falo sobre vendas, falo sobre minhas experiências com venda no nosso perfil. Tem vários projetos que eu não posso contar ainda, mas o Carlos tá por dentro aí. Enfim, obrigado. Selva! Tá bom demais. E você que assistiu Motiva Ceará, aqui na tela vai estar as redes sociais do meu querido amigo Magnoel. Quase não sai o nome porque eu me emocionei. Não, eu tô lembrando aqui do Peugeot. Lembrando aqui do Peugeot. O Citroën tem o Citroën, eu conheci, ele tinha um Citroën, cara. Eu disse, todo mundo tem que ter uma história legal, né? E, pessoal, obrigado aí pela audiência. Siga as redes sociais dele. Vá lá e também esses produtos importantes aí do consignado, você vai lá, né? Pra tirar do perrengue, vai lá, um negócio garantido que você vê que tem também qualidade. E meu amigo Isaac, mais uma vez, obrigado pelo 24 frames aqui nos apoios aqui dos bastidores. E esse podcast, em especial, é dedicado ao seu Ivo. Então, para você que nos assiste, até a próxima. Que Deus abençoe. Valeu!